importa para a formação de nossos filhos. O canal CJC oferece o que há de mais moderno em programação para jovens e adolescentes. CJC, exclusivo para assinantes da nossa TV brasileira. Tenha um inverno ricamente abençoado com as mensagens de R.R. Soares. Dia a dia, bênçãos do inverno. Abra o seu coração para receber o melhor de Deus em sua vida. Garanta já o seu. Quieto, que você me irrita! E você não me irrita! Não é tarde para recomeçar. Foge como você fugiu quando sua mãe morreu e você nem quis viver no velório. Fica O quieta! tempo pode destruir um grande amor. Some da minha frente, vai embora! É assim que você quer? Para muitos, o passado sempre está presente. Não é tarde para recomeçar. Nas melhores lojas ou pelo telefone 0 operadora 21 2141 5100 ou 0300 2105 100. O ritmo jovem e contagiante de Bruna Olli está de volta. Feliz pra sempre. O mais novo CD de Bruna Olli. Envolve-me com teu amor, Jesus. Feliz pra sempre. Já à venda em todo o Brasil. Muito bem, voltando o programa Vejam Só, e é a hora do ósculo santo. Minha saudação especial, tem gente que não sabe o que é ósculo santo, né? É uma expressão que o apóstolo Paulo usa nas suas epístolas. É um beijo respeitoso, santo, né? Dado entre os irmãos, beijo fraterno. E o meu ósculo santo vai para a dona Alaide Santana, que é justamente da igreja presbiteriana lá de Pirituba, do reverendo Alceu Lourenço Júnior, e que conheceu meus pais. Né? Até, dona Laíde, um dia eu fui pregar em Pirituba, numa igreja aí perto, e minha mãe achou que era a igreja da senhora. Né? Falou, manda um abraço, um beijo saudoso aí para dona Laíde, que conheceu meus pais na época que eles eram solteiros, lá na igreja presbiteriana do Brás, onde os meus pais se casaram. Então, dona Laíde Santana, um ósculo santo para a senhora, tá? Muito bem. Está tendo reunião de oração na casa dela, né? A essas horas já deve ter terminado. Presbiteriano tem hora para orar, para acabar de orar, tem tudo assim. O Espírito respeita direitinho. Se tiver algum pentecostal assistindo, já fala, esses presbiterianos não estavam jeito. Bom, vamos para as ruas. A Carla Viana foi ao Reduto dos Evangélicos para saber a opinião deles sobre quem elege quem. Vamos lá. Pode-se dizer que Deus é quem escolhe os governantes? Pensando em lo que a Bíblia fala, eu diria que, com certeza, sim. Já que a Bíblia fala que Deus põe e tira reis. Isso penso. Então, os governantes são postos por Deus. Mesmo os maus governantes? Maus ou bons são postos por Deus. A igreja tem que orar. O povo escolhe, mas Deus tem o comando, sim. Eu creio que Deus tem a direção de tudo. Mesmo aqueles governantes que não são tão bons, ainda assim, tem a mão de Deus? Tem, porque Deus dirige tudo. Eu creio assim, né? Permissão dele, a escolha é nossa. Sim. E por quê? Porque eu acho que tudo convém e é propósito de Deus, né? É propósito de Deus, não cai uma folha sem a vontade de Deus. Se o governante está, porque é a vontade de Deus. Eu creio que não. Não exatamente, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser submisso às autoridades, né? Mas muitas vezes Deus deixou essa incumbência na mão do povo, Ele permitiu que acontecesse e o povo meteu os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer, né? Sim, é Deus que escolhe os governantes. Ele tem o controle de todas as coisas, né? Eu creio que sim. Eu acho que sim, porque a Bíblia fala que tudo é permissão de Deus, que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão dele. Então, eu acho que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem esse controle também dos governadores. Bom, vamos lá. Reverendo Alceu, é verdade que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão e decreto de Deus? É verdade. É assim que funciona? É assim que funciona. Deus cuida de tudo? De tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Por isso Ele é Deus, né? A gente às vezes quer medir Deus pela nossa estatura e é aí que a gente falha.
A Bíblia nunca faz isso. Mesmo quando ela usa o que a teologia chama de antropopatismo, o antropoformismo, morfismo, quando usa expressões humanas para falar de Deus, é só para se acomodar à nossa capacidade de entender. Mas, às vezes, o escritor bíblico como que rasga o véu e mostra Deus numa grandeza que a gente percebe que extrapola muito a nossa capacidade. Agora, é importante não deixar a entender que o fato de que Deus é que escolhe os governantes deixa a população à mercê desses governantes sem nenhuma outra possibilidade, né? Um irmão ali na entrevista falou de que a igreja tem que orar. É verdade. Calvino atribuía 3 funções aí à igreja em relação ao Estado. A primeira era interceder. O próprio apóstolo fala que a igreja precisa orar, né? Orar. O povo de Israel era instado a orar lá na Babilônia. Orai pela paz na Babilônia. A segunda é profetizar, no sentido de mostrar e apontar para esse governo qual é o padrão de Deus para a atitude deles. Isso chama de atuação profética da igreja. Lembrá-los de que eles não estão lá para o seu próprio proveito e nem de acordo com a sua própria vontade, mas que eles respondem a Deus por aquilo que eles fazem. E, em terceiro lugar, defender os pobres. Então, a igreja precisa estar ativa e quanto pior for o governo, mais ativa a igreja tem que estar debaixo desse governo, mas em paz. Bispo José Hildo, nenhuma folha da árvore cai se Deus não deixar? Olha, isso em linhas gerais. Quando a gente quer entender que Deus tem controle absoluto e tem determinado cada ação, cada movimento, cada queda, Ele tem determinado, isso aí é muito problemático. Isso aí colocaria, logicamente, a culpa em Deus de todos os males que existem, porque, afinal de contas, todas as coisas estão acontecendo porque Deus quis assim. E eu amo muito meus amigos calvinistas, eu tenho muito respeito por eles, tenho muito mais coisas em comum com os calvinistas do que divergências. As nossas divergências são basicamente nessa questão do livre-arbítrio e da predestinação, mas eu vejo que, levando a questão da predestinação a sério, a gente vai ter que concluir que a oração é uma farsa, porque simplesmente não consegue mudar absolutamente nada. Para que nós vamos orar pelos nossos governantes, se as coisas já estão escritas e determinadas, se absolutamente nós, com nossa oração, não vamos conseguir mover uma palha, não vamos conseguir alterar uma queda de folha que já está prescrita desde a eternidade afora. Então, de maneira alguma eu entendo as coisas desta perspectiva. Acho que Deus é soberano, acho que realmente todas as coisas estão debaixo do seu controle maior, mas sem essa questão minuciosa, exaustiva, e que nos levaria, inclusive, a ficarmos muito acomodados e até passivos diante de tudo que acontece. Tudo é vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que o povo perecesse no deserto. Não foi da vontade de Deus, foi da incredulidade do povo, porque a vontade de Deus é que aquele mesmo povo, aquela mesma geração pudesse possuir a terra prometida e que o próprio Moisés pudesse ser o líder disso. Mas Moisés peca também e por conta disso fica sem poder entrar na terra prometida. Então, eu creio que era da vontade de Deus que o homem habitasse no paraíso, que foi por vontade do homem e por iniquidade do homem que isso não continuou, que ele foi expulso. Então, eu vejo que Deus, na sua soberania, tem dado espaço para o exercício de liberdades e do livre-arbítrio humano, e isso é que traz consequências. Por isso a gente tem que ser sábio. Aquilo que a gente vai plantar, a gente vai colher. Não é aquilo que está escrito, a gente vai colher. Não é aquilo que está predeterminado que a gente vai colher. Ou seja, as nossas ações de plantar, de orar, de pedir, de fazer assim ou fazer assado, têm implicações. Ou seja, eu não acredito num futuro totalmente determinado, totalmente escrito. Eu creio que as linhas gerais da história já estão determinadas por Deus, mas há espaço para o exercício de nossas liberdades nesse meio termo. O que não nos leva, ainda que eu entenda que aquele governante seja uma pessoa que está agindo fora da vontade de Deus,
que nós erramos em colocar, eu acho que nós devemos respeito a ele. Eu acho que o apóstolo Paulo está correto em dizer que a autoridade está estabelecida. A autoridade, independente se Deus escolheu, colocou, ou se ele está agindo corretamente ou não, deve haver respeito, deve haver, ou seja, devemos pagar os tributos, dar a César o que é de César. Eu creio que isso a gente precisa compreender, ter esse equilíbrio. Respeito às autoridades. Eu acho que hoje em dia, os programas de humor fazem chacotas dos líderes, das autoridades. Eu acho que está faltando temor, está faltando respeito. Eu acho que a gente precisa, é muito importante que haja autoridade. É muito importante, inclusive, que essas autoridades possam exercer até uma função muito mais austera do que tem feito, contra a criminalidade. Por exemplo, inclusive aí tem até uma alusão à pena de morte, né? Exato. Porque quando a autoridade é condescendente com os marginais, é misericordiosa com o mal, ela fomenta o mal. E o que nós temos hoje no país? Pena de morte para os inocentes. 50 mil inocentes morrem todo ano no país por causa da criminalidade. Então, estamos aí agora querendo para o país a pena de morte para os fetos. A pena de morte para os idosos, para os inválidos. Ou seja, essa sociedade está ficando muito estranha, não é não? Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, em Alagoas. Reverendo Weber, ilustres convidados, graça e paz. Muito embora reconheçamos a nossa modesta capacidade, no entanto, sabemos que há outras passagens que devem ser analisadas para fazermos um contraponto. Apesar de sabermos a soberania do Altíssimo, todavia nem sempre o que ele permite, a rigor, não se trata de sua vontade absoluta. Analisemos a escolha de Saul como o primeiro rei de Israel, está lá em 1 Samuel 8, bem como os demais capítulos que relatam sobre a vida do mesmo. Em verdade, o Senhor não o queria à frente da nação, porém, salvo engano nosso, permitiu sua liderança. Assim sendo, nem todos os que nos comandam, sejam líderes seculares ou eclesiásticos, estão de acordo com a vontade de Deus. Adriana Jorge dos Santos, ela mora em Mauá, na Grande São Paulo. A paz, irmão, a palavra é clara. As autoridades que existem foram por Deus instituídas, mas não está escrito que o ímpio não teria lugar entre as autoridades. Na minha opinião, os comentários e promessas não são expostos claramente. Como luz do mundo, temos que fazer a diferença na hora do voto. Crente tem que votar em crente. Até minha irmã, que não é crente, votou na Marina. Não queremos que nossos filhos cresçam acreditando que o homossexualismo é normal, que o legalismo da maconha é normal, e etc. Satanás também era autoridade de outros anjos, mas fez um mal diante de Deus. Imagina só, é verdade aí, ó. Satanás era autoridade, viu? Tá vendo? Pois é, e olha só o que aconteceu, né? E não era para obedecer à autoridade, não. Marcos Vinícius Eugênio, de Parque América, em São Paulo, capital. Não necessariamente. Deus sabe muito bem quem serão os próximos governantes. No entanto, talvez não seja a vontade dele que alguns ocupem esses cargos. Estou falando da vontade permissiva do Senhor, ou seja, nem sempre o que Deus permite é o que ele deseja que aconteça. Vou fazer a pergunta que não tem muito a ver com o tema, mas indiretamente tem. Reverendo Alceu Lourenço Júnior, Judas cumpriu apenas um papel pré-estabelecido ou foi ele que decidiu trair Jesus? O problema da tua pergunta é esse apenas. Você coloca em termos de ou isso ou aquilo. Ué, pode ser os dois? Claro que pode ser os dois. Então explica. É o que eu chamei de concurso ainda há pouco. Quer dizer, Judas fez aquilo que lhe era próprio. Assim como uma porca lavada se revolve na lama, ele colocava a mão na bolsa para retirar dinheiro, ele achou que talvez Jesus não lhe desse o futuro que ele esperava de primazia política, ele decidiu que valia mais a pena 30 moedas do que o reino prometido por Jesus, e por essas decisões livres e vontade própria, ele decidiu trair. Mas, assim como o rio, nas mãos do Senhor é inclinado para um lado e para o outro, o coração do rei, o coração do Judas e outros tantos. Os irmãos mencionaram Saul, que eu também já tinha falado dele, e disseram, olha, Saul não era o que Deus queria, e a vontade permissiva. E aí surge a figura de um soberano de braços cruzados, um soberano que não governa, um soberano que está sentadinho esperando alguém tomar decisões. Mas o texto de 1 Samuel diz assim, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar,
o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu concordo que Deus não se agradou de Saul, porque é o que o texto bíblico diz, mas o texto bíblico diz que Deus o ungiu ativamente, não é que Deus ficou paradinho vendo quem é que ia ser o rei, não. Deus agiu através de Samuel, agiu através da jumenta que ficou perdida, né? Para que Saul fosse até lá na hora certa, no momento certo, encontrasse com o profeta certo, fosse ungido, ganhasse a guerra e fosse eleito, fosse escolhido como o rei de Israel para aquele momento. Então, o fato de Deus não se agradar não significa que Deus não está no controle. Tem aqui uma mensagem, o Biraci Pereira dos Santos. E eu tenho a impressão que ele é pastor e presbiteriano. O Biraci Pereira dos Santos, eu não sei. Ele mora em Milagres, no Ceará. Deus tem o controle da história em suas mãos e usa a eleição de governantes a fim de cumprir o seu propósito de decreto eterno. A exemplo disso, notamos claramente esse ensinamento nas palavras de Jesus a Pilatos, João 19, 10 a 11, a Faraó, né, Romanos 9, 17, e Ciro, Isaías 44, 28, etc. Porém, não podemos responsabilizar Deus pelos maus atos das autoridades que procedem de forma injusta, pois esses serão julgados pelos seus atos, que, embora injustos, Deus, no final das contas, converterá em bem para aqueles que amam a Deus. Foi o senhor que mencionou algo bem parecido, né, bispo? Sim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O texto de Jesus falando a Pilatos que ele cita... Nenhuma autoridade teria se do céu não tivesse sido dado. Perfeito. Diogo Natali de Souza, de São Paulo, capital. Creio que Deus controla o curso da humanidade, senão ele não seria Deus. Só que isso não interfere no livre-arbítrio de cada um. Cada um escolhe seu caminho dentro do plano de Deus, que Deus estabeleceu para o cumprimento de sua palavra. Cada governante do mundo foi Deus que quis que ele estivesse lá. Dentro disso eu tenho meu livre-arbítrio inviolável. É muito interessante pensar na eleição, né? Como arminiano, a gente crê na eleição, né? Só que a gente acredita que ela é condicional. É muito interessante o caso do próprio rei Saul, que ele foi eleito. Ele era ungido de Deus, ele era um escolhido de Deus. Deus o escolheu claramente. Embora tenha sido ele escolhido, certamente não foi escolhido para fazer o que acabou fazendo. Ou seja, ele começou até muito bem, seguindo... Ele era humilde, aliás, foi escolhido porque Deus viu virtudes nele, como alguém que cuidava das mulas do pai, viu virtude nele porque era uma pessoa humilde, estava até escondido atrás da carroça na hora da sua eleição, não era alguém que queria aparecer. Então, ele era uma pessoa que tinha os seus valores, ou seja, características que poderiam conduzi-lo a ser um bom governante. Deus não o escolheu para fazer aquele papelão que ele acabou fazendo no final das contas, tanto é que ele decepciona Deus. Deus diz, me arrependi de ter escolhido Saul e elege o outro em seu lugar. Portanto, Deus estabelece e remove. Essa eleição é condicional também. Se a pessoa não se comporta bem, ele também tira o seu agrado, o seu favor. Esse é um bom discurso arminiano. Rogério, de Joinville, em Santa Catarina. Deus não escolhe os governantes, apenas legitima nossas escolhas. Ora, não é o livre-arbítrio que nos diferencia dos anjos? Arquemos com nossas escolhas. Nada de ficar jogando a culpa em Deus e tal, né? Agora, por que os anjos não têm livre-arbítrio? Não sei. Ele falou que o que nos diferencia dos anjos é o livre-arbítrio. De maneira alguma, os anjos têm livre-arbítrio, tanto que uma boa parte deles se rebelou. Mas Deus não respeitou a liberdade deles como respeita a nossa. Não sei. Essa é uma outra história. A gente não sabe entender tudo que está por trás. Essa deve ser uma longa história que tem muitos capítulos que nós desconhecemos, né? Cenas do próximo debate. Debate de anjos? Está doido? Eu não. Depois Paulo me pega lá no céu e fala, eu falei para não ficar fazendo coisa de anjo. Não precisa nem Paulo me pegar, o missionário me cata amanhã aqui. César Carvalho, de Recife, em Pernambuco. Parabéns, ótimo tema. Quando afirmamos que Deus escolhe, como fica o livre-arbítrio? O voto é um ato livre, com consequências. Não podemos confundir o tema com submissão às autoridades, mas a escolha nos é permitida. Está aí. Reverendo Alceu, como é que fica?
Eu tenho que obedecer à autoridade, porque a Bíblia manda, mas não significa que eu não tenha liberdade para escolher a autoridade, inclusive escolher mal. É verdade. Deixa eu tomar o exemplo aqui de Calvino, já que a gente está colocando o debate em termos de calvinismo e arminianismo. Então, deixa eu tomar a liberdade de citar Calvino. A situação, o contexto político de Calvino era muito complicado. Quer dizer, era uma revolução completa na Europa inteira. E Calvino diz, olha, há várias formas de governo. Qualquer uma delas vai proceder de Deus. Mas há aquelas que são mais propensas a dar problema e aquelas que são menos propensas. Então, ele diz, olha, a monarquia pode degringolar numa tirania. A democracia pode também degringolar numa anarquia, numa bagunça completa onde cada um faz o que quer. E ele diz, olha, talvez a melhor forma seja a aristocracia, a perspectiva daquela época. Mas o que me chama a atenção é que ele diz assim, olha, o importante é que haja mecanismos de controle do rei. O rei é soberano, mas ele não é soberano absoluto. Há outros poderes na sociedade, no Estado, que podem defender a população das atitudes do rei. Ou seja, ele já propunha naquela época algo parecido com o que nós temos hoje em dia na nossa democracia brasileira, onde você tem os 3 poderes da República, que se fiscalizam mutuamente, e ainda temos outras instâncias, como, por exemplo, o Ministério Público, que denuncia os próprios poderes da República quando eles agem contrário à Constituição e em prejuízo da população. Então, a ideia é que o cristão, ele não pega em armas, ele não se revolta, ele não derruba governos de forma ilícita, mas ele pode votar contra, ele pode se candidatar com uma proposta diferente. Esse é o caminho. E principalmente orar para que Deus mude o coração daqueles que estão, levante outros com coração mais inclinado à justiça e assim por diante. Eu gostei disso porque tem uma ideia que é a seguinte: existem 2 instituições aí que de alguma maneira foram estabelecidas por Deus: a igreja e o Estado. Embora muitas vezes a igreja esteja fazendo aquilo que Deus disse para não fazer, e o Estado da mesma forma. Mas há uma autoridade que foi delegada ao Estado que é distinta da autoridade que foi delegada à igreja. Um não pode prescindir do outro. Coisas são ditas aí, no capítulo 12, coisas são ditas à igreja. A igreja não pode se vingar. Nós, como igreja, o cristão não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não, ele deve dar a outra face, ele deve amar o inimigo, ele deve caminhar a segunda milha, ele deve fazer o bem até aquele que o persegue, bem dizer sempre. A igreja, o cristão, devem revelar aquele que é o caráter amoroso, misericordioso, gracioso deste Deus. Mas a sociedade precisa de ordem. Nós não somos cidadãos únicos e tão somente do reino, ainda estamos com os nossos pés aqui na terra. Precisamos e dependemos de um Estado, porque vivemos em sociedade e nós precisamos que haja ordem, decência, regras, leis e que essas leis se façam cumprir. Ao Estado é dada autoridade para fazer diferente do que a igreja. Enquanto a igreja não pode se vingar, o Estado deve vingar. O Estado deve punir o mal com o mal. O Estado deve ser duro, inclusive deve até causar medo na parte dos que... É para isso que ele traz a espada. Para isso que ele traz a espada. É muito interessante a gente perceber esses 2 lados. Então, eu percebo essa questão de Deus instituiu, nesse sentido mais amplo da coisa. Não quer dizer cada indivíduo, cada pessoa, mas mesmo aquela pessoa que é um déspota, um tirano, ele precisa ser respeitado num determinado termo, até onde ele não agride a nossa consciência, a nossa fé e os valores humanos. E seria pecado fazer parte de movimentos para derrubar o tirano? Olha, como cristão, aí que está, como cristão, dar a outra face. É muito interessante o papel do cristão. Bom, eu diria assim, aí eu acho que é um outro capítulo que a gente ia precisar... Vou fazer um debate. Vou fazer um debate sobre o que o Bonhoeffer fez na Alemanha. Exatamente, né? Eu acho que
há que dosar. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão querendo justificar, por exemplo, a gente lidera a rebelião, revolta, não falei forças armadas. isso. Mas, não sendo isso, talvez protestos como o dos profetas sirvam para nós de exemplos. Que os profetas, quando viram os reis de Israel agindo mal, eles se levantaram. Eles, inclusive... Não, eles exerceram a ação profética que o reverendo falou. Infelizmente, meu tempo acabou, a diretora está buzinando a minha orelha aqui, eu tenho que entregar o sinal. Então, você tem o contato dos nossos convidados no vejamsó.com.br, entra lá na aba Contatos e você tem tanto o e-mail do reverendo Alceu quanto o do bispo José Hildo e pode endereçar suas dúvidas a eles e seus questionamentos e comentários, tá bom? Vamos ao resultado da enquete rapidinho. Não pode fazer com 2, porque empatou de novo. 50% para ambas as respostas, sim e não, né? Olha só, a pergunta era, você crê, como é que é? Você crê que no fim das contas é Deus quem escolhe os governantes e autoridades? Está empatado. Bem, vamos ao sorteio então do kit Jô Rezende. Quem é que vai levar o kit para casa? É o Flávio Henrique, né? Ele participou no dia 6 à tarde, ele mora em Maceió e Alagoas e ganhou o kit e vai receber na casa dele, de acordo com o tipo de cabelo que ele tem, porque a Jô mesmo vai entrar em contato, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com a Rit, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só. Olá! No programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos deste domingo, nós iremos falar sobre uma família segundo o coração de Deus. Eu vou receber em nossos estúdios Marilândia Mendes Lemos, que é palestrante, escritora e pregadora e nos ajuda a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então eu espero você no Temas Bíblicos deste domingo, que começa às 21 horas. Temos um encontro marcado, até lá!